curso, que esse curso fala das frentes populares e do fascismo, e aqui a República de Weimar, que é o tema que eu vou tratar, ela é o embrião do fascismo, né? Foi ela que deu origem ao nazismo, na verdade, não é o embrião do fascismo, é o embrião do nazismo, o fascismo alemão, né? Então, antes de chegar aqui, vamos fazer uma recapitulação rapidíssima do que aconteceu antes de que se formasse a República de Weimar. Em 1870, a Alemanha, a Prússia, né, porque a Alemanha ela só passaria a existir um ano depois, em 1871, como um império. A concepção que nós temos hoje de Estado nada tem que ver com a concepção de Estado que havia naquela época, porque a Alemanha vai se conformar como um império. Mas, por exemplo, vai existir o Reino da Bavária, no sul, com capital em Munique, cujo rei, o rei Ludwig II, que foi um mecenas, ele, por exemplo, financiou as óperas do Wagner e tal, ele vai continuar reinando, né? E então a Alemanha ela se conforma como um império depois da Guerra Franco-Prussiana, que foi a derrota de Napoleão III, que era o sobrinho do grande Napoleão, aquele que o Victor Hugo chamava de Napoleão Le Petit, o Napoleão o Pequeno, o Napoleãozinho, né, que era o Napoleão III. Ele perde a guerra em 1870. Em 1871 acontece um fenômeno muito interessante, a Comuna de Paris. Agora, veja bem, os franceses levaram o maior cacete dos alemães. E para controlar a Comuna de Paris, os franceses pedem ajuda para os alemães. E os alemães vão lá e acabam com a Comuna de Paris, né? E no próprio ano de 1871, a Alemanha se unifica, né, e passa a se transformar no império, aquilo que eles chamam do Segundo Reich, né, que é o Segundo Império Alemão. De 1875 até 1914 foi um período que ficou conhecido na Europa como o período da paz armada. Não houve conflitos, não houve guerras na Europa, a não ser na Rússia, que a Revolução de 1905, houve a Guerra da Crimeia, houve uma guerra no Oriente contra o Japão, mas na parte ocidental da Europa não houve nenhuma guerra, né? Então, esse período que ficou conhecido como paz armada, alguns historiadores, por causa dele, dizem que o século XX começa apenas em 1914. Em 1914, a Alemanha vai entrar em guerra. Por quê? Por causa do avanço das nações imperialistas sobre a África e sobre o Oriente Médio. A Alemanha chegou tarde como uma nação capitalista, né? Então, para que eles tivessem como escoar os seus excedentes de produção, eles precisavam de um mercado mais amplo do que aquele que eles tinham. Então, eles começam a fazer uma grande corrida em direção ao Oriente e em direção à África. Por exemplo, eles montam uma colônia onde hoje é a Somália, uma colônia onde hoje é a Namíbia, e em alguns outros lugares da costa da Mina, que é aquela parte onde hoje tem Gana, o Gabão e por aí afora. Bom, enfim, a justificativa para a guerra, que foi o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, por um ativista sérvio, um membro de uma organização clandestina chamada Mão Negra, foi apenas o estopim dessa guerra que todo mundo já sabia que iria acontecer. E quem de fato estava mais interessado na guerra era o Império Alemão. Durante a guerra, o governo a Alemanha tinha muito dinheiro depositado em banco, tinha muito fundo, tinha muito lastro esse dinheiro, lastro em ouro. Mas ela foi obrigada a gastar muito dinheiro para financiar essa guerra e como não bastou, ela precisou emitir títulos ou bônus do Tesouro, para que fossem títulos que a pessoa comprava hoje para resgatar no futuro, né? E o futuro foi uma merda para a Alemanha e quem comprou se danou e não pôde resgatar porcaria nenhuma, né? Então isso daí é uma das causas que a gente vai ver como
que fez com que a Alemanha entrasse numa profunda depressão nos anos de 1920. Acabada a guerra acabou em 18. Ao final da guerra, aconteceu uma coisa muito interessante. Os militares não queriam perder a guerra, né? Porque era uma desonra para ele, principalmente uma nação guerreira. O próprio nome, por exemplo, a palavra germânico, né, vem de germanus, aliás, de germanum, a palavra latina, que os latinos, na época da Roma Antiga, eles ouviam os alemães chamarem-se a si próprios de Wehrmann, que quer dizer guerreiros. Então a palavra germânico quer dizer simplesmente guerreiro. Quando houve acabou o Império Romano, uma tribo germânica, que eram os visigodos, invadiram a Península Ibérica. Invadiram não, se estabeleceram na Península Ibérica, e da palavra germano apareceu a nossa palavra irmão, né? Irmão quer dizer a mesma coisa que germânico. Bom, isso daí é só uma curiosidade para ilustrar, né, para não ficar muito chato. Uma propaganda também, como se fosse um reclame, né, no meio do negócio. Bom, eu vou apresentar a Alemanha. A Alemanha é isso daqui que vocês estão vendo hoje. Só algumas curiosidades, né, que aqui vai ficar tudo escuro. Weimar é essa cidade que fica aqui, na Turíngia, né? A Alemanha está dividida em 18 províncias aqui. Aqui é a Bavária, né, ou Baviera, tanto faz os nomes, e vocês veem que ela é cercada pela Dinamarca, pela Polônia, pela República Tcheca, pela Áustria, pela França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. Passa para o próximo. Agora, volta um pouquinho com a seta aqui, ó, essa setinha aqui, ó. Volta um pouquinho. Vai de novo. Olha a diferença de tamanho do que era a Alemanha antes da guerra e da porcaria que ela é hoje. Então veja bem aqui, ó. Essa cidade de Königsberg, que foi onde nasceu o Kant, o famoso filósofo Kant, ela hoje pertence à Rússia. Chama-se Kaliningrado. Toda essa parte aqui da Prússia Ocidental, da Prússia Oriental, desculpe, ela pertence à Polônia. Então a Alemanha vai perder território para a Lituânia, depois da guerra, né? Vai perder território para a Polônia, vai perder território para a Tchecoslováquia, vai perder território para a França, para a Bélgica e talvez vai perder um pouco para Luxemburgo também, apesar que aí não está marcado, né? Então, depois da guerra, a Alemanha se transformou perdeu quase 40% do seu território, né? Eles, inclusive, colocaram isso daqui como eles reinstituíram o reino da Polônia e eles exigiram que fosse criado um corredor para que a Polônia tivesse acesso ao Mar Báltico, né? O que isso daí foi chamado de corredor polonês. Passa para o próximo, né? Aqui é o que aconteceu com a Europa depois da guerra. A Europa era muito mais simples. Se um estudante tivesse que decorar as capitais na escola, tivesse que decorar as capitais do país, era muito fácil. Depois da guerra virou um inferno para eles terem que decorar as capitais, porque proliferou Estado, né? Veja bem, a Hungria perdeu território para a Romênia, né? Perdeu território para a Bósnia. O Império Austro-Húngaro foi totalmente dividido em diversos países, Áustria, Hungria, Romênia. O Império Otomano também, ó, que se transformou na Turquia, perdeu muito território. Todos aqueles países que a gente conhece hoje do Oriente Médio, Síria, Líbano e etc., pertencia tudo ao Império Otomano, que depois da guerra passou a ser administrado sobretudo pela França e pela Inglaterra, e uma parte também pela Sociedade das Nações, que é o embrião da ONU, né? Acabou a guerra, o presidente Wilson propôs que se criasse a Sociedade das Nações, ou seja, uma maneira de evitar que houvesse outra guerra, né? Só que aí a
A entidade foi formada, vários países aderiram, mas quando foi a votação no Congresso americano, o Congresso recusou a entrada dos Estados Unidos na Sociedade das Nações. Os Estados Unidos criaram a Sociedade das Nações, mas não participaram dela. Passa para frente. Vamos ver. Bom, isso daí é o Tratado de Versalhes. Na verdade, o Tratado de Versalhes pode ser definido assim: uma tremenda de uma enrabada na Alemanha. Foi o que aconteceu. Tanto é que eles evitaram fazer a mesma coisa depois da Segunda Guerra. 2 anos atrás eu estive em Luxemburgo, que eu queria conhecer esse país. Aí eu entrei num lugar lá que tinha um binóculo para você olhar do alto do morro lá. E estava lá um monumento dedicado a um tal de Robert Schumann, que não era aquele compositor do século XIX. Era um cara que teve a excelente ideia de pegar aquela parte de maior atrito entre a França e a Alemanha, que é o Vale do Saar, que é uma região de produção de carvão e de aço, né? E ele fez com que essa região pudesse ser, propôs, né, no Congresso, que essa região pudesse ser explorada por empresas francesas ou por empresas alemãs, isso depois da Segunda Guerra Mundial. E com isso ele conseguiu evitar que se criasse uma guerra. Aí criou-se a Comunidade do Carvão e do Aço, que posteriormente deu origem ao Benelux, que era o mercado da Bélgica, Nederlandes, que é os Países Baixos, e Luxemburgo, que foi o embrião da Comunidade Europeia, que por sua vez resultou nisso que está dando problema hoje, que é a União Europeia, né? O Tratado de Versalhes ele impôs uma grande perda territorial para a Alemanha, a criação do corredor polonês que eu já mostrei antes, uma indenização de 269 bilhões de marcos, que na época era uma verdadeira fortuna, era um absurdo esse tipo de indenização. Proibiram a Alemanha de ter um exército regular, então eles poderiam ter apenas um exército de repressão, que era para reprimir qualquer tentativa de avanço do movimento operário, sobretudo, e também para manter a segurança do país, né? Olha uma coisa interessante. Esse ministro da Economia aqui do governo ilegítimo do Temer, né? Ele quer propor a independência do Banco Central. A independência do Banco Central foi imposta pela Sociedade das Nações, aliás, pelo Tratado de Versalhes, à Alemanha. O governo perdeu o controle sobre o Reichsbank, que é o Banco do Império, né? Isso daí foi uma das causas do fascismo, a gente vai ver isso daí. E também foram obrigados a aumentar bastante os impostos. É evidente que não aumentaram o imposto de gente rica, né? Não impuseram um imposto às grandes fortunas. Depois, quando eles fizerem isso, que a Alemanha vai começar a melhorar, começa a chegar o nazismo começa a sua escalada para o poder. Aumentaram as taxas alfandegárias também. Só uma curiosidade, li hoje no jornal que a presidenta do FMI, né? Como que é o nome dela? Eu acabei de falar o nome dela e já esqueci. Daquela francesa, como que é o nome dela? Bom, enfim, é uma mulher, é uma velha de cabelo branco. Ela falou o seguinte, que para os bancos não irem à falência, será necessário que o FMI impõe um confisco das poupanças das famílias. Falou isso hoje. Confiscar não, aumentar o imposto das grandes fortunas, ninguém quer. Passa para frente, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho de besteira. Olha, a crise política do pós-guerra, né? Então, começou a acontecer várias coisas depois da guerra. Só que eu estava falando uma coisa um pouquinho atrás que eu me distraí. Que foi o seguinte, lembra que eu estava dizendo que os militares não queriam perder a guerra. Então, o que eles fizeram? Eles exigiram que se fizesse uma constituição. Qual era a jogada? O país deixava de ser o império, né?
e se estabelecia no país uma democracia, para que depois eles pudessem, na primeira crise, botar a culpa na democracia e dizer que não foram os militares que perderam a guerra. Quem perdeu a guerra foram os bunda mole dos democratas. Era isso que eles queriam falar. Bom, logo após a guerra, em 1919, que vai se formar, que vai ser proclamada a República e que vai começar essa tal de República de Weimar. Mas antes aí houve uma rebelião militar, houve organização de conselhos, que eu escrevi aí sovietes porque era um modelo. Essa palavra sovietes, a palavra correta, pelo amor de Deus, não falam soviet, porque nós não somos americanos. Soviet é uma palavra que está no dicionário. Ela vem do russo, saviet, que quer dizer conselho, né? Então é uma divisão em conselhos populares. Isso daí foi proposto e ocorreu. Outra crise foi a fuga de Ludwig III da Baviera. Vou explicar por que isso daí representou uma crise. E aí o estabelecimento em toda a Alemanha de um governo socialista de 3 meses, que foi de novembro de 1918 a fevereiro de 1919. Esse daí é o episódio que envolve a Rosa Luxemburgo. Passa para frente. Bom, uma coisa que pouca gente sabe, acabado a guerra, bom, aqui todo mundo deve saber porque caiu na prova, mas acabada a guerra, ocorreram o estabelecimento de 2 repúblicas soviéticas fora da União Soviética, que foi na Hungria e também na Bavária. Na Bavária se estabeleceu por pouquíssimo tempo uma república soviética, que teve 3 momentos. Esse daqui, que foi chefiado por esse Kurt Eisner, que ele não queria saber de nada com a União Soviética, ele queria um modelo próprio, né? Isso daí não deu certo, porque ele tinha uma ideia mais ou menos baseada num socialismo utópico. Depois vem finalmente a proclamação da República Soviética da Bavária, no dia 6 de abril de 1919. Né? Durou 6 dias. Mas não acabou, porque depois os comunistas, chefiados por esse Eugen Levin, que era considerado o Lenin alemão, e que montou um exército vermelho de 20 mil homens, mas infelizmente durou 1 mês, porque houve, assim como na Rússia, após a Revolução se formou um exército internacional que era conhecido como Exército Branco para derrotar a Revolução, ali formou-se um exército alemão, veja bem, era proibido ter exército, mas formou-se um exército alemão, um exército branco, Freikorps, olha o nome que bonito, as tropas da liberdade, né? Maravilhoso, para acabar com tudo que aparece o nome liberdade e livre, vocês podem correr que é o contrário, né? Manda para frente, né? Bom, houve uma formação de vários organismos de caráter comunista na Alemanha, né? E esse daqui é um deles, o jornal Die Rote Fahne, que significa a bandeira vermelha, que é um órgão dos espartaquistas. Os espartaquistas eram um partido comunista que foi fundado pelo Karl Liebknecht e a Rosa Luxemburgo. Passa um pouco para frente. Nós não vamos falar disso porque isso daí foi falado num curso alguns anos atrás. Se explicou bastante a respeito de Rosa Luxemburgo e não dá para falar aqui, porque se eu for falar eu vou ficar aqui até amanhã falando de Rosa Luxemburgo, que é essa mulherzinha aqui do canto, e não vai dar para falar da República de Weimar, né? Vamos falar de coisa boa, mas a gente tem que falar de coisa má, porque tem que meter o pau na Alemanha, porque ganhar de 7-1 da gente. Então, aí são as 2 figuras. Passa para frente, porque aqui eu vou contar um pouquinho a história deles, né, rapidamente, né? Vamos dar a insurreição espartaquista é como está escrita aqui, não é uma tendência marxista do Partido Social Democrata Alemão, porque o Partido Social Democrata Alemão é um partido que existe até hoje. Essa história de que o partido nazista tinha um grande número de operários, isso é tudo balela. Quem tinha um grande número de operários era esse partido aí, que era um partido de caráter democrático mesmo, né?
Mas eles conseguiram atrair muito os operários, sabe por quê? Porque eles tinham uma espécie de um sindicalismo que, assim, tinha plano de saúde. Então, o cara ficava desempregado também, eles ajudavam, tinha cesta básica, essas coisas todas, né? Então, muitos operários se ligaram ao Partido Social Democrático por causa da vantagem que eles tinham, né? A Revolução Espartaquista foi em 1918, com a fundação desse órgão, que é a Bandeira Vermelha, né? Depois, no dia 1º de janeiro de 19, ele se transforma no Partido Comunista Alemão, né? Kommunistpartei Deutschland. Aí há o levante espartaquista em janeiro de 1919, chefiado pelo Karl Liebknecht, uma ação que foi condenada pela própria Rosa Luxemburgo, porque a Rosa Luxemburgo tinha uma divergência muito grande, sobretudo com os métodos leninistas, a ponto de o Lenin chamá-la de... Como é que o Lenin chamava? Era Rosa Pomposa. Rosa Pomposa, né? Porque ela era cheia de frescura, né? Bom, aí o que aconteceu? O resultado dessa rebelião é que eles chegaram a tomar o poder, o Reichstag chegaram a tomar o poder, mas logo depois, um dia depois, eles foram debandados. Isso terminou, pegaram a Rosa Luxemburgo, mataram e jogaram no esgoto, o corpo dela. Foi encontrado alguns meses depois. E o Karl Liebknecht foi assassinado quando ele atravessava a rua. Veja como a Folha de São Paulo, da Alemanha, ou o Estado de São Paulo, lá da Alemanha, noticiaram isso. Diz que a Rosa Luxemburgo foi massacrada pelo povo que a odiava ferozmente, e o Karl Liebknecht, sei lá, também foi morto por um ativista que não concordava com ele. É o tal negócio, se o Lula for assassinado por um agente do Estado, vão dizer que ele estava comendo um garotinho de 11 anos numa sauna gay e cheirando cocaína, aí chegou lá um cara e ficou verde de raiva de ver aquela cena horrenda e o matou. Passa para frente. Bom, a República de Weimar, ela foi fundada no dia 11 de agosto de 1919 e durou até o dia 30 de janeiro de 1933, sendo dissolvida por Hitler. Na verdade, ela foi dissolvida, mas ela foi dissolvida por um decreto do Hitler, mas ela continua, mas ela não foi dissolvida de direito, ela continua valendo até hoje. Até lá, existe uma entidade na Alemanha que ainda está, que é essa tal de República de Weimar, e que ainda existe, nunca foi dissolvida de fato, né? Era uma república federal semipresidencialista. Deixa eu explicar o que é uma república semipresidencialista. É uma república em que o presidente manda, mas existe um primeiro-ministro. Só que não é o primeiro-ministro que manda, é o presidente que manda, né? Hoje é o contrário, quem manda é o primeiro-ministro, não é o presidente. É aquela criatura medonha chamada Angela Merkel, que manda na Alemanha, que é o primeiro-ministro. Só que lá na Alemanha eles são muito frescos, eles não chamam de primeiro-ministro, chamam de chanceler. Olha que nome bonito. Os presidentes dessa república foram Friedrich Ebert e depois Paul von Hindenburg. Esse cara ficou famoso por causa do Zeppelin, né? Ele tinha lá o dirigível Hindenburgo, que pegou fogo lá em Nova York e matou todo mundo que estava ali. E os chanceleres foi esse Philipp Scheidemann e depois o Hitler, né? Que é a versão trágica do Charlie Chaplin. Bom, por que a república se chama República de Weimar? Porque eles escolheram uma cidade histórica da Alemanha, chamada Weimar, onde houve um movimento literário chamado Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto, que foi chefiado pelos dois maiores poetas da Alemanha, que foi o Goethe e Schiller, né? Então aí está a estátua deles na cidade de Weimar. Então eles resolveram, nessa cidade, fazer uma constituição para a Alemanha e oficializar a proclamação da República. Por isso que chama República de Weimar. A capital não era Weimar.
se tornará a capital da Alemanha um ano depois, Berlim. Eles vão escolher Berlim como sendo a capital da Alemanha. Passa por favor. Bom, isso daí é perguntar de bibliografia hoje, eu já vou dar a bibliografia logo de cara. Se alguém quiser saber como vivia o alemão naquela época, tem que ler a obra desses dois grandes escritores. O Alfred Döblin, ele é um escritor alemão. Ele escreveu um livro, Os Sonâmbulos, que conta bem o retrato da Alemanha nessa época, porque todo mundo vivia como zumbi naquela terra, porque não tinha comida. Então o pessoal, para sobreviver, acabava vivendo nos bordéis. Era uma vida trágica que o povo alemão. E Hermann Broch, na verdade ele é austríaco, mas ele é autor de um... Não, eu estou enganado. Ele que escreveu O Sonâmbulo. O Alfred Döblin escreveu um outro livro que virou filme recentemente, chamado Berlin Alexanderplatz, né? Que é um romance fenomenal, né? Pode passar para frente. Bom, as causas, né? As causas, eu esqueci de escrever causas do quê? Causas de todo esse problema que foi a República de Weimar, né? Então, a causa foi a causa a que eu me refiro é a época da Grande Depressão na Alemanha, né? Foi o Tratado de Versalhes, por causa daquela série de imposições que foram feitas à Alemanha, inclusive de caráter econômico. Para vocês terem uma ideia de como funciona o capitalismo, deixa eu explicar o que aconteceu. Acabada a guerra, os Estados Unidos cobraram da Inglaterra e da França um empréstimo que eles tinham feito para que a França e a Inglaterra comprassem armas para combater a Alemanha. Só que todo mundo sabe que os Estados Unidos também venderam arma para a Alemanha combater a França e a Inglaterra, né? Então, os franceses e os ingleses falaram para os Estados Unidos: nós não podemos pagar porque a Alemanha não tem condição de pagar a indenização de guerra. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Prestaram dinheiro para a Alemanha. A Alemanha falou assim: eu te empresto esse dinheiro para você pagar a França e a Inglaterra. Aí a Alemanha pagou a França e a Inglaterra, a França e a Inglaterra devolveram o dinheiro para os Estados Unidos, os Estados Unidos receberam em dobro, né? Uma coisa interessante também foi o seguinte: o que vai causar esse grande problema econômico na Alemanha é o êxodo rural. Já no final do século XIX, a Alemanha começou a se industrializar de fato, se tornar um país capitalista a partir da unificação, em 1871. Mas ao final do século XIX, em 1895, a sociedade alemã já era uma sociedade urbana. Havia mais gente trabalhando nas cidades, morando na cidade, mais empregados na indústria do que gente morando no campo e empregados na agricultura. Em 1931, que foi... Isso já é a segunda crise, que é resultado da queda da Bolsa de Valores de 1929. A Alemanha tem apenas 23% da população na agricultura e 58% na indústria e comércio, que são atividades urbanas. Um outro problema foi a reconstrução do país depois da guerra, a reindustrialização para que fosse possível substituir as importações, já que a Alemanha não tinha dinheiro para fazer importação, né? E dando um detalhe dessa reindustrialização, a indústria siderúrgica Krupp, da família Krupp, eles tinham nessa época 144 depósitos, 11 mil alojamentos para os seus operários e um hospital para atendê-los, né? Essa foi uma indústria altamente produtiva, que inclusive ajudou a formar a máquina de guerra com a qual a Alemanha vai tentar conquistar o mundo na Segunda Guerra Mundial. Recomendo a vocês um filme que a gente já viu aqui em alguns acampamentos atrás, chamado Os Deuses Malditos, do Luchino Visconti, que é um filme que conta a decadência dessa família, né? Os Deuses Malditos. Ele conta como os nazistas pegaram um herdeiro dessa família e fez com que o herdeiro dessa família destruísse os seus pais, né? Para que os nazistas tomassem conta dessa indústria enorme, aí para poder avançar mais rapidamente
no seu rearmamento, né? E um outro fenômeno que vai causar todo o desastre econômico que nós veremos a seguir foi o crescimento das cidades. Passa para frente. Vamos ver. Ó, o início da crise. Aquilo que eu falei, durante a guerra, a emissão de títulos para financiar a guerra. Primeira guerra. Ó, tem um espectador novo. Em 1918, o marco já perdia 40% do seu valor, né? Há uma desorganização na produção, na distribuição de produtos e serviços, uma centralização da economia, uma tática que foi adotada por imitação da economia soviética, como uma tentativa de reorganizar o país economicamente. Só que qual foi o problema? Por que não deu certo essa centralização da economia? Porque eles insistiram na permanência dos latifúndios e no respeito à propriedade privada. Então, por isso que não deu certo esse controle da economia. Na verdade, o governo estava tentando era controlar a inflação. Bom, houve a formação de conselhos, que nós já vimos, né, os sovietes. Várias reformas sociais tentaram ser implementadas, sobretudo porque o que aconteceu? A Alemanha, na Primeira Guerra, tinha um exército enorme, né? O que acontece com o pessoal que voltou da guerra? Você tem que dar indenização, tem fundo para os desamparados, para os feridos, tem que dar assistência para esse pessoal, pagar o soldo e tudo mais, né? E a Alemanha não tinha dinheiro para fazer isso daí. Então, começou a acontecer, o primeiro sinal da crise foi que os produtos de primeira necessidade começaram a aumentar exorbitantemente, muito mais do que aumentavam os salários. E com isso resultou no crescimento do desemprego. Vamos para frente. Né? Processão da crise, quer dizer, o prosseguimento, né, da crise. Havia um político, esse Walter Rathenau, que era um político carismático, que ele estava tentando organizar a economia francesa, e ele era um representante da política externa, que é o cargo mais importante entre os ministérios na Alemanha. Ele era judeu e ele foi assassinado porque já estava havendo um início, né, de xenofobia na Alemanha, que isso daí nós vamos explicar. Com isso, a Alemanha começa a perder a credibilidade das nações estrangeiras, porque se você é capaz de matar um político que não te agrada, fica ruim, né? Fica ruim confiar num país como esse. Por falar nisso, veja o que aconteceu. Eu vi no Facebook e eu fiquei espantado. Um débil mental, diretor da Fiesp, foi para a Áustria, em Viena, para defender o impeachment e pedir dinheiro, né? Não, vocês podem investir no governo Temer e tal. Assim, como é que nós vamos, os caras responderam, como é que nós vamos investir num país que não respeita as próprias leis? Eis aí a resposta bem dada sobre o que aconteceu na Alemanha, né, nessa época. Ó, em 1922, $1 valia 9.000 marcos. Pode parecer uma coisa exagerada, mas a gente lembra que na época do cruzeiro, do cruzado e dessas cruzes todas, né, também o dólar valia 9.000, né? Aí, olha bem, alguns meses depois, já estava valendo 22.000 marcos. Quando essa cifra foi alcançada, no dia seguinte já passou a valer 29.500. E o desemprego, nessa época, quando começou a inflação na Alemanha, o desemprego era baixo. Olha as taxas. Por exemplo, em 1920, de 2% a 6%. Em 22, quando na Inglaterra era 16%, na Alemanha era só 3%. Durante a crise, que foi 23, 24, passou de 25% a 27%, sendo que 52% dos empregados não trabalhavam em tempo integral. Quer dizer, e com isso ganhavam pouco. Passa para frente. Né? Bom, aí mostrando um outro problema da crise, é que haviam 400 mil pessoas que estavam desempregadas e que recebiam o abono-desemprego. Imagine o quanto não custava isso daí para o governo. Em 1924, isso daí passou 1,5 milhão. Aí, e alguns meses depois, diminuiu. Por que diminuiu? Porque aumentou a oferta de emprego, porque é
uma retomada do controle da inflação e também começaram a restringir o abono-desemprego, né? Só a título de exemplo, em 1924, um operário ganhava 2 bilhões e meio de marcos por semana. Que fortuna, né? Só que um filão de pão custava 1,5 bilhão, né? E como o serviço militar não existia mais, a pessoa não tinha aquele recurso que tinha, por exemplo, na Rússia Imperial, quando a pessoa estava passando fome, estava na merda, ia lá e se alistava no exército, pelo menos ela recebia comida e um soldo miserável que dava para comprar 1 litro de vodka. Passa para frente. Né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como foi linda a inflação na Alemanha. Isso daqui é uma nota de 50 mil marcos. Isso tudo no mesmo ano. Passa para frente. Aí emitiram uma nota de 500 mil marcos. Passa para frente. Logo em seguida, não, essa mesma 500 mil marcos. Aí emitiram uma nota de 50 milhões de marcos. Passa para frente. Né? Aí é 500 milhões de marcos. Passa para frente. Aí 1 bilhão de marcos. Agora passa para frente. Agora veja o que se fazia com dinheiro. Né? Isso daqui era para comprar um maço de cigarro. E as crianças usavam isso daí porque ficava mais barato você pegar pacote de dinheiro do que comprar esses bloquinhos de montar. É verdade. As pessoas no inverno forravam a parede com notas de dinheiro porque era mais barato do que o papel de parede. Passa para frente. Né? Para ter uma ideia, isso daqui é importante. O valor de um marco de ouro em marcos papéis. Vocês lembram que quando implantaram o plano cruzado, que eles criaram um dinheiro para estabilizar a moeda que se chamava cruzeiros reais? E depois eles, que era unidade, como que é? Unidade? URV, unidade real de valor, para depois lançar o real, né? Então, na Alemanha eles fizeram a mesma coisa, eles determinaram que um marco de ouro valeria, ficaria fixado em 1 trilhão de marcos papel. Olha que para vocês terem uma ideia, em 1918, um marco de papel valia a mesma coisa que um marco de ouro. Eles usaram o ano de 1918 como referência. Ou seja, 4 marcos por dólar. Ao final da crise, no final de 1923, estava valendo 1 trilhão para você comprar um marco ouro, ou seja, para você comprar 4 dólares. 4 dólares? Não. 4 dólares, são 1 trilhão de marcos. O problema era fazer essas contas, né? Passa para frente. Bom, para a contenção da crise aconteceu uma coisa muito interessante, que a Sociedade das Nações começou a abrandar as exigências das determinações do Tratado de Versalhes, né? Então reduziram a dívida, né? Aí substituíram os ministros das Finanças por um economista marxista, que é esse Rudolf Hilferding, né? E que ele começou como o cara era um economista muito erudito, ele conseguiu controlar a inflação. Então, o que eles fizeram? Taxação das grandes fortunas. Isso daí praticamente resolveu o problema. E não só também, né? Começou a haver muito investimento externo para poder frear a desestabilização da Alemanha, porque a desestabilização da Alemanha poderia levar a um novo avanço da classe operária, né? Então, os Estados Unidos começaram a investir na Alemanha nessa época. Né? Bom, aí houve aquilo que eu já falei, a substituição do marco papel pelo marco fundiário, que é equivalente ao marco ouro, né?
E o dólar foi fixado em 4 trilhões de marcos papel, o marco fundiário em 1 trilhão de marcos papel. A crise monetária termina em 1924 e o desemprego em 1925, mas começa uma nova crise em 1929 por causa da queda das bolsas de valor de Nova York. Vamos passar para frente, vamos ver o que mais que a gente tem. Bom, aí começa a ascensão do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Eu escrevi aí o título errado, que eu deveria ter escrito só partidos, né? Porque aqui embaixo já está escrito Partido Nacional Socialista do Trabalhador. Por que repetir, né? Estupidez. Bom, em 1931 esse partido aqui tinha 500 mil membros, mas sempre foi um partido pequeno. O Partido Nazista sempre foi um partido pequeno em relação ao Partido Social Democrata. Olha a diferença, em 1930 tinha 1 milhão de membros, quer dizer, tinha o dobro, contando com 60% de operários e tinham as caixas de socorro, que é o que fazia atrair o operário. Aquele negócio de dizer que o Partido Nazista tinha muita mulher, só 6% era mulher, né? E operário, né, apenas 8,5% eram operários. Né? O Partido Comunista, por sua vez, olha, era bem mais modesto, 30%. Por quê? Porque era um partido que agia na clandestinidade. Ele tinha 33 mil mulheres contra 260 mil homens. Isso não quer dizer que fosse um partido machista. O PSTU diria que sim, o PSOL também diria que sim. Mas dadas as dificuldades da época, os caras tinham que distribuir panfleto na neve descalço de camiseta. A mulher não ia fazer isso daí, com o bebê no colo, né, chorando ainda por cima. Passa para frente. Né? Então, amanhã nós vamos ver o filme... Oi? O Ovo da Serpente. Né? O Ovo da Serpente é quando o nazismo foi chocado. Né? O nazismo foi chocado durante a República de Weimar. Né? Durante a República de Weimar, o que aconteceu? Como havia um descontrole total da economia, o dinheiro não valia porcaria nenhuma, o que aconteceu? A Alemanha atraía muita gente de fora, muito turista. Eu, por exemplo, lembro que em 1984 eu estive na Bolívia, você ia com dólar, né? O dólar no câmbio oficial valia 500 pesos. Com $1 você comprava 500 pesos. Só que no câmbio negro valia 3.500. Então eu fui numa casa de câmbio trocar $50. O cara pegou um saco de supermercado e encheu de dinheiro, assim, desse tamanho. Ia ficar até pesado para levar aquilo, porque só tinha nota de 10 e nota de 20. Você imagina a inflação que não estava nesse país. Era a mesma coisa. Então, eu viajava de avião lá por $10. E o povo também, né, por causa dessa diferença cambial, também favorecia o povo viajar. O povo ia fazer a feira de avião, tinha até galinha dentro do avião. É verdade, não é piada não, é verdade. Né? Então isso foi criando uma xenofobia no povo, vendo gente de fora gastar dinheiro ali e eles próprios não tinham dinheiro para gastar. Por outro lado, as imposições do Tratado de Versalhes também eram uma imposição de povos estrangeiros. Né? E também os comerciantes judeus faziam muita especulação com os produtos, sobretudo com alimento, o que foi criando um certo ódio do povo pelos judeus. Que isso daí depois foi alimentado e aumentado. Né? E finalmente veio a crise de 1929, que jogou um balde de água fria naquele pequeno crescimento econômico que a Alemanha estava experimentando a partir do final de 1924. Né? Isso daí fez, evidentemente, com que a extrema-direita tomasse a dianteira e começasse com essas manifestações contra judeus, reivindicando uma Alemanha da época gloriosa dos imperadores, do Kaiser Guilherme II, né? E assim por diante. Né? O Partido Nazista foi fundado no dia 5 de janeiro de 1919, mas o Hitler só entrou no partido em 1920 e logo ele tomou a dianteira do partido. Né? Esse partido foi reforçado pelo Partido Nacional Alemão, que era um partido nacionalista e extremamente xenofóbico,
E também pelos clubes de tiro, que havia mais de 100 mil clubes de tiro na Alemanha, porque o pessoal tem a tradição militar, o pessoal gostava de praticar tiro. E esse pessoal que praticava tiro é igual a esses coxinhas, tinha a mesma mentalidade que esses coxinhas, e também lutador de MMA, aí, cara que faz, como é que chama? Jiu-jitsu, né? E uma curiosidade, o Partido Nazista ele tinha um grupo que chamavam as Seções de Assalto. Ficou conhecido como SA, né? E curiosamente, né, os membros dessas sessões de assalto, que eles andavam todos paramentados, com uniforme militar e tal, que era uma espécie de uma polícia federal, equivale à nossa polícia federal aqui. Só que eles andavam fardados de roupa cor de palha, né? E eles eram todos homossexuais. Mas não eram frescos que nem o pessoal do PSOL. Eles eram homossexuais e eles faziam uma espécie de uma filosofia dessa homossexualidade. E nesse filme que eu mencionei, Os Deuses Malditos, há uma cena muito interessante, que eles se reúnem à beira de um lago para fazer uma festa, fazer uma orgia, né? Então se vestem de mulher, tem um cara lá que imita Marlene Dietrich naquele filme O Anjo Azul e tal. E aí chegam a SA, que era uma outra tropa que tinha sido criado, eles entram lá e matam todo mundo, porque foi uma exigência do Exército. O Exército exigiu, isso a gente vê naquele livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que foi uma exigência do Exército acabar com essa tropa, porque eles eram homossexuais, e também porque eles queriam substituir por uma polícia secreta, que era a SS, com mais ligação com os militares, que era uma espécie de uma polícia militar também, né? Essa não é a noite dos punhais longos? É a noite dos punhais longos ou das longas espadas, né? Tanto faz o nome, que a palavra em alemão é a mesma, né? Então é aí que a serpente começa a sair da casca, né? E o resultado disso a gente viu qual foi, que foi a guerra. Uma das maiores carnificinas que a história já viu, com o massacre de diversos povos, que não foi só judeu que morreu. Na verdade, o judeu era um pouco como uma desculpa, porque, na verdade, eles estavam interessados em pegar os comunistas. E havia muito judeu comunista, e havia muito comunista judeu também, né? O Marx, por exemplo, né, era judeu, o Trotsky era judeu. Mas na Alemanha havia muitos judeus que eram comunistas. Então eles botaram a culpa eles incendiaram o próprio Reichstag, que era a Câmara, né, o Congresso deles. Só que o negócio está de pé até hoje. Eu tive o ano passado, estive lá em Berlim e ainda está de pé o negócio lá. Eles reconstruíram, né? E é engraçado que eles devem ter tirado a ideia, ou eles tiraram a ideia do Getúlio Vargas, ou Getúlio Vargas tirou a ideia dele, porque foi quase na mesma época, o plano Cohen, né, no qual eles disse que um comunista estava planejando matar o Getúlio Vargas, derrubar o governo Vargas, né, e foi um brigadeiro do exército que forjou aquele documento. Só que lá na Alemanha eles tacaram fogo lá no Reichstag e botaram a culpa num judeu comunista. Aí começou a perseguição desenfreada a comunistas e a judeus. Eu comprei um livrinho de história que eu achei numa banca de aeroporto, uma história do século XX. Aí quando eu estou lendo lá que os nazistas perseguiram judeus, ciganos e homossexuais, eu já joguei o livro na lata do lixo, porque, e os comunistas? Cara, não fala do comunismo, é para falar o politicamente correto, não vai ver que o cara que escreveu o livro era do PSOL, não, ele era americano, né? Deve ser do PSOL americano, alguma coisa assim, né? Enfim, a situação da República de Weimar é essa, eu falei de uma maneira muito resumida, mas é isso que tem que falar. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Então, se alguém tiver alguma pergunta, faça. Se não tiver, pense e faça. Já vamos abrir as perguntas. Não vai me perguntar
É, eu sei muito pouco, né, sobre a Noite dos Punhais Longos, mas na Wikipédia eles falam que é meio que um golpe, né, porque essa seria a ala mais ligada aos operários, né, seria a única ala dos operários. Eu queria que você explicasse melhor esse fato. A República ela surge logo após a derrota da Revolução Alemã, né? Foi fundada em 1919. A República foi decretada em 1919. Também do país, a implantação da República Soviética. Mas já estava na 1918 a formação dessa República. Pelo caráter, ela tinha um caráter abertamente.
falar um pouco mais sobre tipo ações, né, que você comprava e que desvalorizou. Isso. Eu falei para frente. Eu disse que as ações ajudaram, porque o governo não tinha como pagar. Então, quando eu menciono as causas da grande inflação na Alemanha, uma das causas foi a emissão desses títulos que o governo não teve como cobrir. Como se fossem empréstimos de longo prazo. O governo brasileiro com juros maiores do que eles fizeram, isso era o bônus de guerra. Todos os países na guerra faziam nada, mas perderam a guerra depois. Recuperar o país com a economia quebrada, com o país precisando ser reconstruído, eles não tiveram como pagar isso daí. Então, esses títulos começaram a desvalorizar também. E isso, concomitantemente, ajuda a desvalorizar a própria moeda. Esses são títulos que têm a garantia do tesouro. Entendeu? Eu falo que os bancos financiavam o partido nazista. Não, os bancos financiaram o partido nazista. Quem financiou o partido nazista foram os grandes empresários. Tem até um livro, né? E aí eu acho que esse livro foi lançado num jornalismo do partido. Comprou eu paguei o Twitter hoje, eu não sei isso. Que é o Twitter. Não é o Twitter. Existe até hoje. Fabrica. Aliás, todo elevador é feito para tem Chile também. Que é o mesmo lá, na verdade, esse elevador chileno. Ele fugiu da Alemanha, foi morar na Argentina. E aí ele fundou essa empresa. Mas o Visconde que eu mencionei não tem nada feito no Panetone. E como é que ficam os bancos aí nessa história toda? Eles eles quebram, como que faz? E como é que conseguem depois eles próprios se restabelecer ou eles vão para toda a rua? Não vão à falência. O Deutsche Bank é um dos sustentáculos do capitalismo internacional. Se esse banco correu o risco de ir à falência uns 2 anos atrás. Não deixaram. Por causa da crise da Grécia. De jeito nenhum que o banco teve algum problema em relação a isso. Os bancos se seguraram. Os bancos tiveram dificuldade de pagar, de cumprir com as suas mãos. Bancos pequenos quebraram. Mas o Deutsche Bank, jamais. E depois eles vêm ajudam na implantação do nazismo? Não, é as grandes empresas que ajudam. Depois que o nazismo chega ao poder, aí sim, né? Porque como que o nazismo chega ao poder? Como que o Hitler chega ao poder? Ele era o chanceler do Reino Unido. Ele era o chanceler. Só que, como eu disse, era um regime semi-presidencialista. Quem mandava era o presidente. Aí o que acontece? Ele chama o Hitler para ser o seu chanceler, porque o Partido Nazista está ganhando muito prestígio, tem a maioria dos deputados no Congresso, né? Então ele resolve o Hindenburg formar um governo de coalizão para que o partido dele não perdesse o governo, que era o Partido Social Democrata. Então ele chama o Hitler para compor o governo dele. Mas vendo que a crise se acelera, a crise política, ele praticamente entrega o poder na mão do Hitler. Aí é uma inversão. A Alemanha passa a ter um regime parlamentarista de fato. Depois ele se livra também do Hitler. O Hitler acaba se livrando do Hitler. E aí, assim, os bancos financiam totalmente a guerra. Né? Aí o governo passa a controlar todos os bancos para criar a sua enorme máquina de guerra. E com isso ganha muito dinheiro também, porque o que mais dá dinheiro no mundo é fabricar arma.
Na verdade, as 3 maiores indústrias do mundo é tráfico de armas, tráfico de mulher e tráfico de drogas. O município comenta a respeito da situação no Brasil do avanço da extrema-direita e ele coloca que a direita apresenta um programa e que a esquerda não apresenta esse programa. Como que aconteceu isso? Foi bom você fazer essa pergunta. Aconteceu a mesma coisa na O Partido Comunista não tinha programa, o Partido Social Democrata programa era um desastre, quem tinha um programa coerente era o Partido Nazista. Não só um programa coerente, tinha uma organização fantástica. Eles entravam nas cidades quando eles queriam fazer campanha, e aí vinha todo o pessoal vestido de preto, com roupas militares marchando, então todo mundo parava para ver, que era um espetáculo, né? Acompanhando com fanfarra, alguém ia na frente distribuindo panfleto. Eles sabiam fazer política, né? Eram profissionais. Enquanto que o pessoal do Partido Comunista não sabia para que lado ia, ficava dando cabeçada no outro, e o Partido Social Democrata, com aquela ilusão petista, né, de crença na democracia e tal, né, deu no que deu. E no Brasil está acontecendo exatamente isso, a crença na democracia do PT, a crença na democracia da CUT. Né? Enquanto eles ficam rezando para esse Deus chamado democracia, a extrema-direita está avançando sobre todas as instituições nacionais, como o Partido Nazista fez. Todas as instituições nacionais, a educação, os costumes, até nas manifestações de rua, como faziam os fascistas do Benito Mussolini e os fascistas da juventude nazista. Por exemplo, o PSDB fundou, tem aí a juventude do PSDB, e quando houve a ocupação das escolas, eles tentaram entrar nessa onda. E lá tentar promover a desocupação e tudo mais. E continuam fazendo isso, né? Então está criando essa juventude do PSDB, é igual à juventude hitlerista, só que mais desorganizada, né? Porque não tem a organização militar dos alemães. As nossas, por exemplo, quando os nazistas e os fascistas faziam passear, era um negócio organizado. O nosso é mais carnavalesco, né? Assim, mais como uma coisa feita no sambódromo, né? Mas tem essa... Fala no microfone. Eu acho que não funciona para mim. É só para gravar. É só para gravar. Não é para aumentar o som, é só para gravar. Tá. Então é o seguinte, está havendo os evangélicos aí, que eles estão bem, como fala, bem organizados, e parece que está crescendo mesmo. Isso daí eu vi há uns 3 ou 4 meses atrás, eu não sei se continua, deve continuar, porque quando a gente dorme, eles estão fazendo a terceira vez, né? Eu diria o seguinte, que enquanto a gente dorme, eles também dormem. Agora, quando nós estamos acordados, eles estão fazendo coisas que a gente não está fazendo, né? Mas eu tenho que ver o seguinte, de onde vêm esses grupos evangélicos? O Rui falou uma vez, assim, nessas palestras de sábado, né? Nessas plenárias. Vem tudo dos Estados Unidos. Eu trabalhei como tradutor, né, para a editora presbiteriana, e uma vez o Mackenzie, que é da editora presbiteriana também, é da igreja presbiteriana, pediu para eu traduzir, para eu fazer a revisão de um livro que foi escrito por um professor do Mackenzie, que conta a história do Mackenzie. Aí ele conta que foi a igreja presbiteriana do estado de Nova York que veio para o Brasil e fundou aquela porcaria daquela universidade. E junto com a igreja presbiteriana, que era a igreja presbiteriana do Brasil, era a igreja presbiteriana de Nova York. Depois, uns 20 ou 30 anos depois, ela se tornou independente, se tornou a igreja presbiteriana do Brasil. Mas tem uma forte relação com os Estados Unidos. Assim como a Igreja Batista foi criada nos Estados Unidos, os Mormons foram criados nos Estados Unidos,
Todas essas porcarias norte-americanas vieram para cá. Agora, o imbecil do Alckmin, ele instituiu o feriado de ação de graças do Brasil, que é um feriado norte-americano. Só falta instituir o Independence Day. 4 de julho vamos estourar fogos para comemorar a independência dos Estados Unidos da América. É inacreditável. Ação de graças. É que a pessoa que pediu para o deputado, o deputado estadual que entrou com esse projeto, ele não sabe o que é o feriado norte-americano. Ele pensa que porque na Bíblia tem ação de graça, mas a ação de graça nós comemoramos aqui, que é a Páscoa. Né? Só que nós comemoramos a Páscoa cristã e não a Páscoa judaica, porque a ação de graça da Bíblia é a Páscoa judaica. E quando eles atravessaram o mar do Egito para o Sinai, eles chegaram do outro lado e fizeram um banquete de ação de graça. Né? Quer dizer, agradecendo a Deus pelo fato de eles terem conseguido escapar da escravidão. Né? Então existe já o feriado de ação de graças nosso, que é a Páscoa. Então agora vamos ter 2, né? Um para comemorar Jesus Cristo, nosso Deus, e outro para comemorar os Estados Unidos, o outro Deus, né? Esse pessoal que é o Brasil tem feriado, né? Do dia 2 de outubro, que é do Evangelho. O Brasil tem feriado de 2 de outubro. Bom, tá certo, se tem feriado católico, não tem problema nenhum com feriado, mas é tudo imitação dos Estados Unidos, não tem nada a ver com Bíblia. Foi ótimo. Quando ele chegar, e aposto que ele vai ter que correr vídeo pelo comer galinha dentro do óculos. Como eu disse para a independência, então, o Brian comentou é uma coisa que no tratado e que é uma coisa que tem que fazer. Só para você comentar o que acontece. Bom, o que acontece é o seguinte: a independência do Banco Central, ela cria no país um quarto poder. Na verdade, um quinto poder, porque o quarto poder é a imprensa, né? E um quinto poder. Então, só que cria um poder independente do governo. Né? E quem é que vai controlar esse Banco Central? O que significa um Banco Central independente? Não existe absolutamente nada no mundo que seja independente, porque não existe entidades supra-reais no mundo. Ninguém nunca viu uma pedra se mover sozinha, ninguém nunca viu um planeta dar corda no planeta para ele andar sozinho, né? Ele depende dos movimentos gravitacionais. Nada no universo funciona por si só. Nada é independente. Um Banco Central independente, que eles falam, significa que vai ser dependente daquilo que determinar os poderes econômicos superiores. Ou seja, Estados Unidos da América e FMI e essas outras voltas que inventaram para escravizar os países como os nossos, né? Os países que querem, que almejam um dia se tornar alguma coisa no universo político. Vou fazer um comentário sobre isso, que é muito importante. Quando eu morei na Bélgica, dava orgulho de ser brasileiro. Primeiro, por causa da Copa do Mundo. A cidade onde eu morava estava toda enfeitada com bandeirinha do Brasil. Os torcedores da Bélgica decalcaram colocaram as cores da bandeira dele na bandeira do Brasil para comemorar a Copa. Eu fui para Portugal, fui para os Açores, é um verdadeiro país. São umas ilhas distribuídas pelo Oceano Atlântico, um verdadeiro país, pertence a Portugal. E eu estava comentando lá no hotel onde a gente estava hospedado, da beleza que era aquele lugar. Era um lugar lindo, assim, são umas ilhas que tem umas falésias, assim, dentro do mar, todas as estradas nas beiras das estradas plantaram hortênsias, né? É um lugar assim, um verdadeiro paraíso. Estava comentando isso. Né? Aí o garçom que estava lá servindo o pessoal só ele era meio bichinho e falou assim: vocês gostam disso? Daqui é. Eu falei: claro, isso aqui é uma maravilha. Ah, não, eu quero morar no Brasil.
E hoje mesmo, uma amiga minha da família, ela me escreveu e eu contei a situação no Brasil. Ela falou que ela estava pensando em vir trabalhar aqui porque acha que isso daqui é o país da liberdade. Né? Quando eu estava na Bélgica, eu encontrei uma médica americana que tinha vindo para o Rio de Janeiro. Ela era uma médica, uma mulher alta, era ginecologista, né? Ginecologista. E ela não obstetra, né? Obstetra dizem que é a mulher que trabalha mais longe de casa, né? Obstetra trabalha lá na casa do cara. Deixa eu ver a minha de lado. Ela falou o seguinte, que ela ficou espantada quando ela veio para o Brasil e ela conheceu o SUS. Porque estava aquele problema lá nos Estados Unidos que o Obama queria não, o Obama nem implantar aquele programa de saúde, o Obama quer. E ela ficou espantada com o SUS. Né? Ela falou assim, eu não acreditei num programa desse. O SUS é o maior programa médico do mundo. Nenhum país do mundo tem um programa de saúde como o SUS. Claro que tem as suas deficiências, que eles operam errado, né? Eu vou operar a apendicite, a pancorrida do cara. Mas é um programa universal, né? Tem que levar isso em consideração. É para todo mundo. Né? E eles querem, o Temer quer acabar com isso. Então, quando eu estava na Europa, eu sentia um orgulho de ser brasileiro. Aí quando começou essa palhaçada de não vai ter Copa, de vaiar de uma estádio, isso aí nos acabou. Acabou. O Brasil não pode ser e nunca será, enquanto não se tornar um país independente de fato, nunca será um país de primeiro mundo. É ilusão. É completo ilusão. Eu quero saber do Hitler, né? Quem era ele? Por que ele tornou uma pessoa importante nesse partido ali? Bom, o Hitler não era ninguém. Primeira coisa, não era nem alemão. Ele governou a Alemanha sendo estrangeiro. Né? Era uma espécie de Arnold Schwarzenegger, não foi governador da Califórnia, era a mesma coisa, só que é um Arnold Schwarzenegger em miniatura aqui, com um bigodinho de Charlie Chaplin, que ninguém ria daquilo que ele fazia, pelo contrário, né? Mas ele tinha uma grande capacidade oratória, isso aí era a virtude dele. Em 1922, lá em Munique, eles tentaram dar um golpe de Estado. Veja bem, olha como o cara era brilhante. Tentaram dar um golpe de Estado, tomar um governo dentro de uma cervejaria. É conversa de bêbado, né? Tudo tinha golpe, né? Dentro de uma cervejaria. Aí o que aconteceu? Ele e os correligionários dele, que eram um Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, ou seja, Partido Nazista, foram todos parar na cadeia. Aí na cadeia ele escreveu um livro chamado Minha Luta, Mein Kampf, ele é bonito em alemão. Em português parece que o cara era lutador de luta livre. E a quantidade de besteira que ele escreve naquele livro é uma coisa que mostra que o camarada tinha pouca consciência do que ele estava fazendo. Mas como ele tinha essa capacidade oratória, a extrema-direita estava crescendo. Quando ele saiu da cadeia, ele começou a se projetar. Porque esse pessoal que foi preso por tentar dar esse golpe, foi considerado todos os nacionalistas, espécie de Bolsonaro. Só que o Hitler, evidentemente, era muito mais sofisticado que o Bolsonaro. Apesar de ser medíocre, ele não era tão medíocre quanto o Bolsonaro. Né? E aí ele consegue ir se projetando. Era um político habilidoso, ele faz uma série de concessões, o exército vê uma figura que pode ser manipulada por eles, né, porque achar que o Hitler fez aquilo tudo sozinho é uma grande estupidez. Né? Ele fez o que mandava não fazer. Ele agiu a mando das empresas capitalistas da Alemanha, ele agiu a mando do exército e as atrocidades que ele cometia simplesmente era o cara que assinava os papéis, porque o que estava para ser feito já estava determinado no que tinha.
Por exemplo, eles dizem quando sempre que é eleito um presidente dos Estados Unidos, a imprensa brasileira fala assim, é o homem mais poderoso do mundo. Esse Obama não tem poder nenhum. Poder nenhum. O Bolsonaro também teve uma atitude dessa também, né? Ameaçou invadir o exército, uma coisa assim, há uns 10, 20 anos, parece. Ele era chegou a ficar ser preso, portanto, isso, né? E de repente ele surge como realmente um cara medíocre, baixo nível, isso aquilo, inclusive ele chegou a desfilar há uns 10 anos atrás com um saco de lixo na cabeça, né? Falando que lá no bebê, assim, assado. De repente ele surge como um líder dessa direita sacana aí. Agora, não, eu sei que não tem nada a poder, mas existe alguma coisa que realmente aproxima dele. Quando a extrema-direita está mostrando os seus dentes, sempre aparecem primeiro os cariados, né? É isso que acontece, os dentes podres aparecem primeiro, porque os branquinhos são todos iguais. Você vê os podres, né? Mas eu duvido que esse Bolsonaro tenha alguma projeção, algum futuro dentro da política. O cara é completamente maluco, né? Hoje mesmo eu vi aí no Facebook, o cara estava em cima de um carro de som, aí o pessoal pula, ele pulou, saiu todo mundo pegou o carisma dele. Eu vi o negócio dele achou jogar assim, ele pulou com o carro. Muito besta. Na verdade, o Bolsonaro é uma boa definição para o Bolsonaro. Ele é uma mistura de Hitler e Homer Simpson. Homer Simpson. Só que ele não é engraçado, né? Nem o Homer. E não tem a... É isso, alguém vai